Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente nota de diferença entre essa carretilha e a Shark, a Calamus, a Royale, é a questão aqui da rosca do drag, tá? Essa carretilha tem a rosca fixa na estrela, né? Nas demais carretilhas que eu citei, a rosca era avulsa e a estrela é feita de alumínio, como eu já comentei. Aqui, tirando o sistema de clique, nós temos aqui dentro, ó, uma arruela comum, grossa, e as duas arruelas cônicas, tá? As duas arruelas com barriga. E elas estão voltadas para a mesma direção, as duas, tá? Como podem ver, ó, tirei elas aqui. Elas estão na mesma posição, as duas, tá? Na hora de montar, você segue aí o mesmo padrão. Aqui embaixo, nós temos 3 arruelas comuns, tá? Porém, mais finas. Isso é usado como um calço, né? Como é natural, nas carretilhas da marca, tem um parafuso aqui na parte de dentro, tem 2 aqui na parte da frente, um aqui na parte de trás e mais 2 aqui na parte de fora, tá? Como eu sempre digo, quando for desmontar, preste atenção no tamanho e na grossura dos parafusos, porque se houver diferença, você pode ter dificuldade na hora que for montar e você pode acabar danificando a rosca da sua carretilha, tá? Vamos tirar aqui o botão da sintonia fina. Tirando aqui, temos ali dentro o rolamento, né? Bem padrão. O sistema que faz atrito lá, o pino, né? Que faz atrito com o eixo do carretel. O clique da sintonia fina é embutido aqui no botão. Aqui o rolamento de apoio do eixo da manivela. O antirreverso dessa carretilha é comum. Uma pena, tá? Poderia ser um antirreverso de micro roletes, como era o caso da Shark, né? Que é uma carretilha mais barata do que essa. Não é um problema, isso não vai fazer dela uma carretilha ruim, mas por ser uma carretilha mais cara, era interessante que viesse com essa peça, né? Com esse antirreverso de melhor qualidade. Aqui o primeiro disco de freio é feito de aço, poderia ser de alumínio, a carretilha ficaria mais leve. Aqui o primeiro disco de carbono, está sequinho. O segundo disco de aço, o segundo disco de carbono também está sequinho. O terceiro disco de aço e o terceiro disco de carbono, tá? A coroa dessa carretilha é de alumínio, ela é bem levinha, por sinal. Bom, ela só pesa 5,9 gramas. Aqui, por último, o quarto disco de carbono e o disco dentado que faz o gatilho subir, que é um disco feito de alumínio. Pinhão padrão de bronze mesmo, tá? Vejam que ele é bem compridinho. O suporte do pinhão, infelizmente, não tem o reforço de aço. É uma pena, tá? Deveria ter. Inclusive, eu cheguei a ver alguns vídeos de outras Megajaws, algumas pessoas comentando sobre a existência do reforço de aço aqui, mas nessa carretilha não acontece, tá? É uma pena. Aqui as engrenagens, bem padrão também, normal, tá? A lubrificação delas, como sempre, quase inexistente. A graxa foi aplicada nessa posição, mas ela não foi espalhada de forma uniforme. O eixo aqui da manivela também é feito de alumínio, tá? Um ponto positivo aí para a redução de peso. Essa carretilha, como eu comentei lá no primeiro vídeo sobre ela, ela já vem com rolamento aqui de apoio do pinhão, tá? Então não é necessário fazer nenhuma modificação. Se aqui houvesse uma bucha, a gente poderia substituir por um rolamento, tá? No geral, a gente segue aqui uma mecânica bastante simples, uma mecânica bem típica dos modelos da marca, mesmo os modelos mais simples, né? Aqui temos esse braço articulado feito de plástico, com reforço de aço. Ele ser de aço aqui é um ponto positivo, porque ele diminui a chance de desgastes, né? Esse sistema giratório aqui, responsável pelo gatilho, é feito de plástico, tá? Esse bracinho de aço aqui é quem segura o gatilho e tem um parafusinho aqui na parte de fora, tá? Para soltar o gatilho, tem que soltar esse parafuso, tá? Aqui, ó, como podem ver, essa carretilha não tem rolamentos no eixo sem fim, tá? Então aqui ela trabalha somente com as buchas mesmo, tá? Tem aqui essa arruelinha por cima e depois vem essa arruela de pressão, que é quem segura o eixo. Então ela não tem rolamentos, tá? Pessoal, então assim, a minha conclusão.
A mecânica da carretilha é uma mecânica boa, né? Uma mecânica bastante padrão, mas não é uma mecânica que surpreende, né? Embora ela tenha aqui peças de alumínio para redução de peso, eu acho que poderia ter outras peças mais também em alumínio, igual esses discos do freio poderiam ter sido colocados aqui de alumínio. A gente teria uma pequena redução de freio. Eu acho que essa quantidade de disco poderia ter sido diminuída para que pudesse colocar, de repente, um disco de alumínio um pouquinho mais grosso, tá? Bom, é só a minha opinião. Para mim, eu acho que seria interessante dessa forma. Do mais aqui, não é uma mecânica ruim, mas também não é uma mecânica que surpreende, tá? Eu acho que essa carretilha poderia custar menos, tem um valor aí na casa dos entre 450 a 500 e poucos reais. Geralmente acha-se ela em promoção, eles estão fazendo mais promoção dela, como acontece com a Shark, né, que é uma carretilha que foi lançada por um valor bastante considerável, mas ainda menor do que essa carretilha. Então eu acredito que com o tempo ela vai abaixar, vai chegar aí na casa dos 350 até uns 400 reais redondo. Ela pode ser uma carretilha mais interessante quando ela tiver esse preço reduzido. Um diferencial que a gente tem aqui seria a questão dos freios, né? Nós temos aqui dois freios, sendo o centrífugo e o magnético. Claro que isso agrega um valor, né? Até porque é adicionado mais material, mais tecnologia, mais estudo, mais desenvolvimento. Então é natural que o valor cobrado por esse mecanismo, né, seja um pouco inflado. Mas do mais, eu não vejo aqui nada de diferente, tá? Não acho que é uma carretilha excepcional, que seja completamente diferente, que justifique esse preço extra dela. É uma carretilha boa, ok, para um valor aí na casa dos 400 reais, 350 a 400 reais. Mais do que isso, eu já não acho que ela seja uma carretilha muito viável, beleza? Então eu vou fechá-la aqui agora e eu volto falando com vocês. Pessoal, então aqui com a carretilha montada, vamos agora dar um parecer, né, sobre a parte mecânica desse equipamento. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é a questão dos knobs, né, dos knobs. Eles têm rolamentos, tá? 2 rolamentos em cada. Com parafuso, então se precisar pode trocar. Não é aquele sistema de rebite, né, aquele que é rebatido, que você para trocar tem que trocar a manivela por completo, né? Aqui pode trocar somente os pegadores, ou trocar a manivela e manter os pegadores, enfim, tá? Temos o sistema de freio bastante diferenciado, algo assim muito diferente do que a gente está acostumado a ver, mas não é algo assim que a mecânica em si não impressiona. Nós temos a mesma mecânica do que a gente já viu em outras carretilhas. Aqui nós temos coroa e eixo principal em alumínio, enquanto outras carretilhas nós temos meio que um misto, né? Na Calamos, por exemplo, temos um eixo de alumínio e uma coroa de bronze. Na Shark temos uma coroa de alumínio e um eixo de bronze, né? Então aqui nós temos as duas peças feitas de um único material. No geral, aqui é uma carretilha que tem uma mecânica 99% parecida. Claro que com essa variação de material entre uma e outra. Mas no geral é praticamente a mesma carretilha. Tendo aqui o principal diferencial sendo o corpo feito e as laterais feitas de carbono, assim como na Shark. E um diferencial para essa carretilha é esse freio duplo super diferenciado. Mas de resto, nós temos mais uma vez mais do mesmo. É uma carretilha legal. Se alguém perguntar se eu recomendo, sim, eu poderia recomendar. Se a pessoa quiser um equipamento mais leve, um equipamento de bom acabamento e não se importa de pagar um pouco mais por isso, ela pode ser uma boa opção aí na casa dos 500 reais. Tendo em vista que com 500 reais aqui no Brasil, nós não compramos carretilhas que tenha nem metade da configuração dessa. Com 400 reais mais ou menos, a gente vai comprar uma Brisa da Marine, que é um excelente equipamento, né? Eu acho que seria o melhor equipamento dentro desse orçamento. Mas se a gente for buscar em outras marcas, aí nós não vamos conseguir nada que seja muito relevante para esse valor. Então, assim, concluindo, se eu recomendo, talvez. Talvez se ela baixar um pouquinho o preço para casa dos 400 reais, ela pode ser uma carretilha interessante, mais interessante até do que a Shark, tá? Mas no valor atual dela de acima de 500 reais, eu não recomendo. Não acho que é uma boa opção, até porque segue o mais do mesmo, como eu já disse.
não tem muita inovação, tirando aqui a diferença do freio. Era isso que eu queria mostrar para vocês, dar um parecer aqui sobre a mecânica, né? Não é um equipamento que eu vá dizer que eu não gostei, mas é um equipamento que não me impressionou, tá? Somente isso. Algumas pessoas vão falar que eu sou muito crítico, outras vão comentar outras coisas e tal, mas eu me vejo no direito de opinar se o equipamento é bom ou não, principalmente tendo em vista que é um equipamento caro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu comentário aí pra gente, fala para nós o que você achou. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que eu estarei respondendo a todos vocês, beleza? Então ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!